Bom, há vários casos de casais que se separam e um dos cônjuges ou vai para o seu país de origem ou vai para outro país e leva os filhos. Bom, aí a pergunta, mas e aí? Isso configura ou não um sequestro? O doutor Renato Melo Almada, né, que está gentilmente aqui conosco, ele vai explicar essa questão para a gente, já vista que ele é especialista nesse assunto. Olha aí, especialista em direito da família. Bom, queria então agradecer aqui a gentileza. Renato, muito obrigado pela participação, bem-vindo aqui no jornal. Renato, então essa primeira pergunta é o seguinte, vou falar por hipótese. O cidadão era libanês, casou com uma brasileira, aí um dia ele resolveu voltar para o Líbano, ele pegou as crianças e foi embora. Pergunta é, ele sequestrou os filhos? Não, Heródoto. Aí houve a subtração internacional de menores, que difere do sequestro. O sequestro, eu vou pedir um resgate, a privação da liberdade, mediante um resgate. E a subtração internacional de menores, ela se aplica nesta situação no sentido de que um dos genitores transfere a residência, mesmo de forma transitória, da criança, sem autorização do outro genitor, do outro cônjuge. Isso vai caracterizar a subtração internacional de menores. Ou então, que é muito importante e que deve ser bem observado, é quando o cônjuge retém a criança, o menor, fora do seu domicílio habitual, também de forma contrária à intenção do outro cônjuge. Agora, posso entender então que pai e mãe não sequestram filho? Pai e mãe não sequestram filho. Não sequestram não filho. Sequestram mesmo filho. que fosse no mesmo país? Mesmo que fosse, você também pode ter a subtração de menor, caracterizada dentro do país, não necessariamente tem que ser internacional, mas tipifica essa situação de subtração de menores ou subtração parental, que também é chamada. Bom, vamos supor que seja Brasil e Estados Unidos. O casal morava lá, a mãe resolveu voltar para o Brasil, trouxe as crianças e o pai vem aqui. Bom, há alguma regulação internacional? Como é que se resolve um caso desse com as pessoas em dois países diferentes? Sim, é complicado. Existe sim uma regulamentação. É a Convenção da Haia, do qual o Brasil é um dos países signatários, que regulamenta toda essa situação. Só que nós temos que ter mecanismos um pouco mais ágeis para permitir a resolução desse conflito. Por quê? Hoje em dia você pode ingressar judicialmente com ação específica, onde eu vou pedir inclusive a busca, a apreensão e o regresso desse menor, mas existe todo um mecanismo que deve ser obedecido. Cada país ele tem uma autoridade central, geralmente vinculada ao Ministério da Justiça, onde eu tenho que fazer todo um procedimento específico para que a autoridade, por exemplo, central do Brasil, contacte a autoridade central dos Estados Unidos, nesse exemplo que você deu, e a partir de então, desde que preenchidos todos os requisitos legais, dê andamento a esse processo dentro de países para que o menor regresse ao país. Agora, Renato, aonde que a pessoa dá entrada nessa ação? É no país onde ele mora ou é no país para onde a mulher viajou e está lá com seus filhos? No país onde ele tem a residência habitual. Então, num caso, por exemplo, específico de um brasileiro que teve o seu filho retido nos Estados Unidos, por exemplo, ele entra aqui. Ele vai entrar aqui no Brasil com esta ação e será feito pela autoridade central brasileira. Ela contactará a autoridade central norte-americana para que o procedimento tenha curso. Agora, isso é um tratado internacional, é um costume internacional? Como é que é? Sim. Na verdade, a Convenção da Haia, ela, vamos dizer assim, ela é uma norma infraconstitucional, mas funcionaria como, vamos colocar, o tratado. Os países signatários, aqueles que concordaram, que hoje, se não me falha a memória, em torno de 122, esses países trabalham em sistema de cooperação. E há uma reciprocidade entre eles para que casos, em especial, de subtração de menores, sejam resolvidos. Entendo.
E agora, esse tribunal é o Tribunal Internacional de Haia, não é isso? Sim. É o da ONU também. A convenção da Haia, o caso não se resolve no Tribunal de Haia. Tá? Na verdade, o caso se resolve entre... Eu até posso, Heródoto, na verdade, é interessante essa questão, porque eu posso me valer de várias ferramentas jurídicas. Eu posso me valer primeiro de uma ferramenta que seria uma ação na Justiça Federal, neste caso em que o menor estaria nos Estados Unidos, a competência é da Justiça Federal, eu entraria com uma ação aqui no Brasil, pedindo o retorno, o regresso dos menores. Além deste passo, eu tenho esse procedimento próprio, vamos chamar um procedimento administrativo, assim dizendo, em obediência à Convenção da Haia, que é, junto ao Ministério da Justiça, a autoridade central, que é destacada em cada um desses países, dando início a este procedimento específico de cooperação internacional, onde, inclusive, aí vamos ter acionamento da Interpol e de coisas assim. Agora me explica o seguinte, o caso hipotético. O casal morava nos Estados Unidos, a mãe é brasileira, ela veio com os filhos para o Brasil. O pai, o que ele pode reivindicar? Que os filhos voltem para os Estados Unidos? Pode reivindicar, sim. Se o domicílio habitual deles era Estados Unidos, ele pode fazer isso, né? E o que você não necessariamente ficar com a mãe? Não necessariamente. Principalmente se eu tiver que resolver antes a questão de um divórcio, questão de regulamentação de guarda. Esses visita pontos, também, visita, né? Exatamente. Uma das questões importantes, inclusive, Heródoto, é justamente isso. Você trabalhar em conjunto com essas questões do direito de família, porque o que se visa preservar é justamente essa situação de respeitar o direito daquele genitor que teve o filho subtraído, vamos dizer assim, do exercício dele de guarda e do direito dele de visita. Que, estando em outro país, obviamente a dificuldade de acesso vai ser muito maior. Claro, então, esse genitor está sendo privado de um direito, assim como é direito da criança, do filho, ter esse contato próximo com o genitor. Ou o pai ou a mãe. Com o pai ou com a mãe, dependendo da situação. Tá certo. Bom, Renato, obrigado pela explicação, ficou ótimo, muito claro e tal. Isso é uma coisa que vira e mexe, a gente noticia aqui. Exato. Está sempre na mídia. E hoje, inclusive, só um detalhe, Heródoto, há de ter uma importância muito grande, uma atenção, porque com esse número crescente de brasileiros, fora de famílias, do Brasil. Exatamente. Mais a globalização, que todo mundo viaja para tudo quanto é lugar. Exatamente. Esses casos ficam mais intensos. Ficam mais intensos e muito provavelmente a quantidade desses casos será maior daqui para frente. Tá. Bom, eu vou pedir para você assinar ali o nosso hall das celebridades, mas queria que você esperasse um instantinho aqui. Com certeza, é um prazer. Bom, conosco aqui, gentilmente, doutor Renato Melo Almada, né? Especialista em direito de família, explicando aqui para a gente, ficou bastante claro. Como ele lembrou também, tem muita gente, muito brasileiro morando no exterior, tem pessoas do exterior morando no Brasil, e aí está então o mecanismo ficou, acho que bastante claro, bastante simples a gente entender.